Fala galera, só de boas? Vinícius na área, o planeta Sigma, e vamos continuar de Guerra Fria. Só que agora nós iremos visualizar todos os eventos da Guerra Fria em ordem cronológica. Vamos entender a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a invasão União Soviética com o Afeganistão e muito mais. Mas antes de começarmos, roda a vinheta! E vamos para os eventos cronológicos da Guerra Fria. E se você está gostando dessa videoaula, dê a sua curtida, siga o canal, compartilhe o Planeta Sigma. Na ordem cronológica, meu povo, que é uma das mais importantes para estudar a Guerra Fria, vocês podem ver que não dá para resumir Guerra Fria em 5 minutos, senão vocês não vão aprender nada a respeito do conflito, que envolve muito detalhe. Nós começamos a falar sobre a Conferência de Potsdam e Yalta, mais precisamente Yalta, porque a Yalta ela determinou o quê? A divisão dos territórios, principalmente na Europa. E a Potsdam ela também teve um papel importante na divisão da Alemanha em setores, principalmente depois na divisão da Alemanha Oriental, que seria um território satélite da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, administrada pelos setores britânico, francês e americano. Temos a criação da Organização das Nações Unidas e também os bombardeios nucleares em Hiroshima e Nagasaki para selar de vez o assunto da Segunda Guerra Mundial. Tivemos na Europa... Tem uma outra videoaula, que é a Guerra Fria na Europa, que eu conto com mais detalhes, com maior riqueza de detalhes sobre alguns países, sobre o que a Tchecoslováquia sofreu, Polônia sofreu, Romênia sofreu. Então vale a pena vocês assistirem essa videoaula posteriormente. Mas falamos de Europa por conta de Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. E foi ele que utilizou a chamada expressão, o quê? Cortina de ferro. Porque, de fato, pessoal, o socialismo soviético, ele isolou o leste europeu. Então, essa expressão ela foi utilizada durante o período da Guerra Fria para caracterizar o mundo dividido em países capitalistas e socialistas. Afinal, o nosso querido Churchill, ele já alertava que o governo de Stalin continuaria a influenciar os territórios que havia libertado durante a Segunda Guerra Mundial e os isolaria da Europa Ocidental. Então, daí a palavra alusão cortina de ferro. Bom, a doutrina Truman. Truman, presidente dos Estados Unidos, assume o poder e ele cria essa doutrina que é um conjunto de práticas do governo norte-americano em escala a nível mundial que buscava conter o avanço do comunismo. Aí você vê que essa Guerra Fria começa a fazer sentido na esfera política e ideológica. E entre essas práticas, o abandono do isolacionismo norte-americano em tempos de paz, adotando uma postura mais intervencionista a nível global. Então, ó, olha só, vê se faz sentido para vocês. Vocês hoje analisam o que, pessoal? Quando nós temos um problema geopolítico ao redor do mundo, tá quem lá dando palpite e realizando intervenções? Os Estados Unidos. Isso é até os dias atuais. E a doutrina Truman, ela visava frear a influência soviética primeiro na Grécia e na Turquia e depois se espalhou para o resto do mundo, principalmente através de seus aliados. E a doutrina Truman contribuiu para a criação do Plano Marshall, que foi o plano econômico de reconstrução da Europa, conforme vocês estão visualizando. Mais detalhes sobre o Plano Marshall, porque o Plano Marshall ele contribuiu para a reconstrução econômica da Europa, que estava devastada pela Segunda Guerra Mundial. Então é um marco muito importante, assim como o bloqueio de Berlim. Eu falo a respeito disso na Guerra Fria na Europa.
Bom, eventos cronológicos extremamente importantes. Agora nós temos a Guerra das Coreias, que foi um dos primeiros conflitos e de forma mais violenta depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1950 e 1953, que simbolizou o conflito direto entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. E vale ressaltar que também a China, nesse conflito, apoiou a Coreia do Norte. Bom, esse conflito ele não chegou a terminar, certo? Ele foi paralisado através do Paralelo 38, uma vez que em 1950 a Coreia do Norte invadiu o Sul, os Estados Unidos realizaram uma contraofensiva liderada pelo general Douglas MacArthur, retomando Seul, e aí o conflito, pessoal, terminou, teoricamente, em 27 de julho de 1953, onde foi assinado um armistício, mas não houve um tratado de paz definitivo, e até os dias atuais o território segue dividido. E aí, tá clareando a mente a respeito de Guerra Fria? Espero que sim, porque em 1952 o que acontece, pessoal? Desenvolvimento de novas armas atômicas, mas dessa vez por lado termonuclear. Os Estados Unidos, em 1952, produzem a sua bomba de hidrogênio, a bomba H, ou termonuclear, que é a arma mais destrutiva do mundo, que utiliza a fusão nuclear de isótopos de hidrogênio para liberar energia. Ao invés da fissão, nós temos o que, galera? Uma fusão nuclear, certo? E essa fusão, ela dá o poderio de 1000 vezes superior à bomba nuclear que foi lançada em Hiroshima. Vocês podem ver que a coisa começa a tomar uma proporção muito mais agressiva. Vem a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã também foi um conflito que não tem como ressaltar. Ela pertence à sua essência de acontecimentos que promovem a Guerra Fria, né? Foi um dos principais conflitos e vai colocar de novo o quê? Galera, frente a frente a União Soviética e os Estados Unidos. A Guerra do Vietnã, ela é muito desastrosa para os norte-americanos, ela vai durar 20 anos, de 1955 a 75. União Soviética e China também disputam esta guerra. Na verdade, a gente tem uma separação, né? O Vietnã do Norte comunista, liderado pelo representante do governo Ho Chi Minh, e o Vietnã do Sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, uma vez que essa guerra acabou mobilizando a opinião pública norte-americana, causando inúmeras perdas de vidas humanas e uma derrota amarga para os Estados Unidos, que retiraram suas tropas. Com isso, o Vietnã do Norte, sob o domínio socialista, expandiu para o Sul, com as forças comunistas assumindo o poder onde? No próprio Vietnã, promoveu a reunificação do Vietnã e também se alastrou para os seus vizinhos, países como Camboja e Laos. Nós tivemos também a criação do Pacto de Varsóvia, que já foi citado, e a chamada Revolução Húngara, que eu dou mais detalhes no vídeo Guerra Fria na Europa. Prepare aí um cafezinho, faça uma pipoca, porque os conflitos continuam. Nós temos a Revolução Cubana, que foi um movimento político-militar que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista, que era aliado dos norte-americanos, levou ao poder o grupo e a guerrilha liderada por Fidel Castro e Che Guevara, e o processo terminou aí em 1º de janeiro de 1959, e desde então a ilha fica administrada, Fidel Castro morreu, e quem administra a ilha é o seu irmão, certo? Até os dias atuais, isso gera ainda problemas para os Estados Unidos. Construção do Muro de Berlim é um marco muito importante. Nós temos maiores detalhes no vídeo Guerra Fria da Europa, mas já falo e antecipo que o Muro de Berlim é o ápice físico da divisão entre Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, o Muro de Berlim é o maior
símbolo físico desta Guerra Fria e da divisão ideológica entre o capitalismo e o socialismo, né? Berlim, apesar de estar dentro do território da Alemanha Oriental, também foi dividida. Entre 1949 e 61, cerca de 3 milhões de pessoas fugiram para o lado ocidental, gerando uma grave crise demográfica e econômica para o regime socialista. Então, pessoal, o que a União Soviética fez? Ajudou a Alemanha Oriental a construir o Muro de Berlim para evitar essa fuga demográfica em massa, certo? Nós temos aí imagens extremamente importantes retratando todo o processo. 1962, tem como piorar, meus queridos? Claro que tem. Em Guerra Fria sempre tem. Chega o que? A crise dos mísseis. O ponto mais crítico da Guerra Fria, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. Em 1961, os Estados Unidos também tentaram derrubar o regime cubano na fracassada invasão da Baía dos Porcos. Como resposta e para equilibrar a presença soviética e influência socialista na região, o que acontece? Cuba permitiu que o líder soviético Nikita Khrushchev instalasse mísseis em Cuba em retaliação aos Estados Unidos, que também instalaram mísseis na Turquia. Isso gerou um impasse muito importante e muito significativo para o conflito. E tivemos também um conflito entre União Soviética e Afeganistão, certo? Resultado como Guerra Fria. De forma resumida, eu posso ressaltar o que foi esse conflito, professor? Vamos lá. Em 1978, o Partido Democrático Popular do Afeganistão comunista tomou o poder em Cabul. Como retribuição de terras forçadas, provocaram inúmeras revoltas internas. Temendo o quê? Temendo a queda de um regime aliado e a expansão da influência ocidental na Ásia Central, a União Soviética invadiu o país em 1979. A União Soviética apoiou o governo afegão com cerca de 100 mil soldados no auge dessa guerra. Em compensação, pela outra margem, por um outro lado, estavam os guerreiros dos Mujahidins. Como é que eu falei? Mujahidins! Guerreiros islâmicos apoiados pelos Estados Unidos. E como consequência geopolítica, essa guerra ela vai se perdurar ao longo de 10 anos. O território afegão montanhoso dificultou que os soviéticos lutassem de forma precisa. Isso gerou um enfraquecimento econômico e moral da União Soviética. Porque, galera, é o seguinte, quando você realiza uma intervenção militar num país estrangeiro, você também tem inúmeras perdas econômicas, porque isso requer o quê, pessoal? Infraestrutura militar está associada a dinheiro, certo? E aí, pessoal, o embate da União Soviética no Afeganistão gerou também com que a União Soviética retirasse as suas tropas, igual os americanos fizeram lá no seu Vietnã. Na verdade, na época, o último presidente da União Soviética, o Gorbachev, ele fala que essa guerra e o acidente nuclear de Chernobyl gerou perdas financeiras astronômicas para o regime soviético. Chegamos a 1987, já estou quase indo embora antes que um míssil nuclear caia sobre a minha cabeça aqui. O que aconteceu em 1987? Reformas políticas e econômicas na União Soviética, chamada Glasnost, transparência, e a perestroika, que foi uma série de pacotes econômicos. De novo, explico isso de forma mais detalhada no Guerra Fria da Europa. Até porque, pessoal, a União Soviética precisou adotar essas reformas políticas e econômicas para poder dar o seu respiro, uma vez que ela já estava sofrendo por um processo de colapso. Vem um dos aspectos mais importantes da Guerra Fria, que foi o discurso do Ronald Reagan em Berlim Ocidental, exigindo ao Mikhail Gorbachev a queda do Muro de Berlim. Mas isso demoraria aproximadamente um tempinho, porque em 1989 o Muro de Berlim cai e a Alemanha ela consegue a sua reunificação. Na sua forma mais simbólica e concreta, também explico com maiores detalhes em Guerra Fria
na Europa. Bom, e como dito também anteriormente, a União Soviética ela começa a colapsar. Ela vem proveniente de uma série de problemas políticos internos também, de falta de infraestrutura, aparelhamento estatal. E essa estagnação soviética, pessoal, ela é o colapso do socialismo, tanto para ela quanto para o leste europeu, como o fim da cortina de ferro. E aí o que a gente leva em consideração? Várias tentativas de golpe na União Soviética, vem as independências das repúblicas, por exemplo, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia no Báltico, Ásia Central, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão, Cazaquistão, também anunciam a sua separação da União Soviética. E aí vai surgir a Federação Russa, colocando em total colapso o regime socialista soviético. Eu explico com maiores detalhes sobre a queda do regime soviético na Guerra Fria na Europa. Mas simbolicamente, em 1991, a União Soviética deixa de existir, passa a virar Rússia, a Guerra Fria termina e o mundo entra em uma nova ordem mundial, na chamada ordem multipolar. Bom, meus queridos, com isso nós temos a essência de acontecimentos e do que foi realmente a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!